Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Bobina de ferro cai de carreta, atinge e mata motociclista em Vila Velha. Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento em que o professor foi atingido. Das 8 bobinas que o caminhão carregava, apenas 3 estavam amarradas, mas com material inadequado. Justiça nega pedido de novo julgamento de Wagner Dondoni e ainda aumenta a pena dele em 2 anos. O empresário havia sido condenado a quase 25 anos de prisão por dirigir embriagado e matar 3 pessoas da mesma família. Policiais ficam feridos após viatura onde estavam bater em uma árvore e um muro. O motorista perdeu o controle durante uma perseguição depois que suspeitos de um assalto atiraram contra o carro. Veja também, UFES e Embraer realizam o primeiro teste de um avião totalmente autônomo no Brasil. O projeto traz como principal novidade o fato de a aeronave fazer sozinha todo o procedimento de taxiamento sem interferência humana. E mais, médica faz campanha em busca de um doador de medula óssea. Ana Carolina Milanês foi diagnosticada com uma doença rara e apenas o transplante de uma pessoa 100% compatível pode curar a jovem. Nenhum parente atende o requisito. Agora, no Jornal Capixaba. Um professor de 44 anos morreu ao ser atingido por uma bobina de ferro que caiu de uma carreta. O acidente aconteceu no bairro São Torquato, em Vila Velha, e foi registrado por câmeras de monitoramento da prefeitura. Das 8 bobinas que o caminhão carregava, apenas 3 estavam amarradas e com material inadequado. As câmeras de vídeo monitoramento flagraram o momento em que a bobina de ferro se solta do caminhão e atinge o professor de História Mauro Celso Azevedo Guimarães, de 44 anos. O acidente aconteceu na Avenida Vale do Rio Doce, em São Torquato, no município de Vila Velha. Muito abalados, professores, amigos e familiares da vítima estiveram no local e lamentaram a morte de Mauro. Um ótimo professor, uma pessoa alegre, uma pessoa que está sempre de bom humor. Assim, uma pessoa que está sempre ali junto com os alunos gostavam muito dele. Hoje nós estávamos tendo um interclasse, e assim, é uma perda muito grande para a gente está extremamente consternado por conta disso. Ele andava de moto para poder agilizar, porque de uma escola para outra fica bem mais fácil, esse trajeto de moto. O professor seguia para o bairro Alecrim, em Vila Velha, onde morava. Como fazia diariamente, Mauro tinha planos de passar em casa para almoçar antes de ir para outra escola. Só que ao passar por aqui, neste trecho, ele foi atingido pela bobina do caminhão, que fazia a curva no sentido Cariacica. Segundo testemunhas, o professor morreu na hora. Corpo de bombeiros, guarda municipal e policiais civis e militares estiveram no local. Das 8 bobinas que o caminhão carregava, apenas 3 estavam presas, segundo informações dos peritos da Polícia Civil. As outras 5 estavam soltas. A má qualidade do material utilizado para fixar as poucas bobinas amarradas e a imprudência da empresa revoltaram os familiares do professor. O cara amarrou com plástico. Faltou um pouco, ele amarra com linha 10. Pobre coitado. Empregado, funcionário. Se ele não amarra com isso aqui, fala, não, chefe, eu não vou poder ir aqui não, porque tá amarrado com plástico, é perigoso. Aí o chefe dele, você vai ser mandado embora. Cara, é basicamente a mesma coisa que aconteceu em Brumadinho. Basicamente. Vai ficar por isso mesmo, não vai dar nada, não vai existir fiscalização. Pai de 2 filhos, uma filha, um filho. Trabalhador, acordava às 6 da manhã, ia dormir para mais de 11 horas da noite, professor, vítima 2 vezes, tá aí. Amarrou com linha, plástico ali. O condutor do caminhão se recusou a conversar com a equipe de reportagem. O teste de bafômetro foi realizado no local do acidente e o resultado, segundo a polícia, foi negativo para o uso de álcool. O caminhoneiro foi levado para prestar mais esclarecimentos na delegacia. Ninguém soube precisar o peso das bobinas carregadas. O caminhoneiro não foi autuado na delegacia de Vila Velha, onde prestou depoimento durante a tarde. Segundo o delegado Alexandre Campos, o motorista estava com habilitação regular, não tinha ingerido bebida alcoólica e não estava em alta velocidade. O delegado disse ainda que não foi o caminhoneiro quem fez as amarrações de forma irregular e sim uma empresa terceirizada. Uma perícia foi realizada e os resultados devem sair em até 30 dias. O caso vai ser encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito.
Em relação à responsabilidade sobre a fiscalização do transporte de cargas na via, a Prefeitura de Vila Velha informou que a Guarda Municipal realiza ações conjuntas com o Detran e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Já o Detran disse que a responsabilidade é exclusivamente da Guarda Municipal. Uma perseguição com tiros terminou com um acidente e 2 policiais militares feridos na região de Jacaraípe, na Serra. Os militares seguiam em patrulhamento quando avistaram 2 homens em uma moto que tinha restrição de roubo. Os PMs começaram a perseguir os suspeitos e atiraram contra a viatura. O motorista perdeu o controle do carro, bateu em uma árvore e depois em um muro. A frente da viatura da Polícia Militar ficou completamente destruída. O para-choque foi quebrado, pneus foram furados e o para-brisa ficou trincado. O acidente aconteceu, segundo os militares, durante uma perseguição a criminosos nesta manhã, que começou no bairro Costa Dourada 2 e foi parar na região vizinha, em Jardim Atlântico, na Serra. De acordo com informações da PM, os policiais seguiam em um patrulhamento de rotina quando avistaram 2 indivíduos em uma moto com restrição de furto ou roubo. A perseguição só parou bem aqui neste trecho, quando, segundo os policiais, os indivíduos efetuaram disparos. O militar que conduzia a viatura tentou desviar, mas acabou atingindo uma árvore. Esta moradora, que prefere não ser identificada, arrumava o filho para mais um dia de escola, quando se assustou com os disparos. Umas 6 horas eu acordei para levar meu filho para a escola, aí escutei aquele tiro, a polícia vindo com a sirene ligada e tiros. Aí meu filho começou, mãe, tira, a gente foi quietinho dentro de casa, esperando passar pra gente ver. Daqui a pouco deu um estouro, a viatura bateu na árvore, no muro, machucou um dos polícia. Os criminosos abandonaram a moto e conseguiram fugir a pé. Já os policiais foram socorridos para o Hospital Jaime Santos Neves e receberam atendimento nesta manhã. A moradora relata que pessoas têm usado motos ou bicicletas para assaltar na comunidade. Ela conta que perdeu a tranquilidade após 12 anos vivendo no mesmo bairro. Minha filha já foi assaltada chegando em casa aqui por um cara de bicicleta. Tem muitos assaltos. Sempre pegar celular, dinheiro. Celular, dinheiro. Minha filha só não foi assaltada, não levaram nada porque ela gritou, a gente deu socorro, abriu o portão. Agora, situações assim como perseguição, tiro... Preocupa, senhora? Preocupa, porque eu tenho um filho pequeno, né? Meu filho às vezes fica brincando aqui na quadra, soltando pipa, eu nem posso deixar mais. Aquela sombra ali eu mesmo utilizava, ficava ali quando eu era criança. Não posso mais, porque tá muito perigoso. Os policiais receberam alta do hospital no início da tarde. Os suspeitos que atiraram na viatura ainda não foram localizados. 2 homens foram baleados no início da manhã de hoje, próximo ao complexo prisional de Xuri, em Guarapari. As vítimas procuraram socorro em uma praça de pedágio. Quem passou pelo local registrou equipes da Polícia Militar e ambulâncias da Eco 101 prestando socorro às vítimas. Os homens foram encaminhados a um hospital de Vitória. Uma das vítimas, que portava um alvará de soltura, tinha ido ao presídio buscar o outro homem que havia recebido permissão para a saída temporária. Até o momento, os suspeitos de cometer o crime não foram localizados. A ocorrência está sendo investigada pela Polícia Civil. A segunda Câmara do Tribunal de Justiça recusou hoje à tarde recurso da defesa de Wagner Dondoni para a realização de um novo julgamento. O empresário foi condenado no ano passado por dirigir embriagado e matar 3 pessoas da mesma família. Ao contrário do que pretendia a defesa, os desembargadores acrescentaram mais 2 anos de prisão para Dondoni. Agora, ao invés de cumprir 24 anos e 11 meses de detenção, a pena passou para 26 anos e 10 meses. A defesa pedia um novo julgamento de Wagner José Dondoni Oliveira, condenado no ano passado por um júri a quase 25 anos de prisão. O empresário foi responsabilizado pelo acidente que causou a morte dos irmãos Rafael Scalfone Andrade, de 13 anos, e Ronald Andrade, de 3 anos, além da mãe de Ronald, Maria Sueli Costa Miranda, de 29 anos. O carro em que eles estavam bateu de frente com o veículo dirigido por Wagner Dondoni. O acidente aconteceu em abril de 2008 na BR-101 em Viana. Segundo a polícia e o Ministério Público, o empresário estava embriagado. Dondoni foi condenado por triplo homicídio qualificado e uma tentativa de homicídio, porque o cabeleireiro Ronaldo Andrade, pai das crianças e marido de Sueli, sobreviveu ao acidente. O argumento da defesa do empresário para um novo julgamento era que a sentença que o condenou foi contrária às provas do processo.
Falei por telefone com o único sobrevivente da tragédia, o cabeleireiro Ronaldo Andrade. Ele mostrou surpresa com o pedido da defesa de Dondoni e disse que não sabia do julgamento hoje aqui no Tribunal de Justiça. Ele disse ainda que espera que Dondoni cumpra a pena estabelecida pela Justiça Capixaba. Veja no próximo bloco. UFES e Embraer realizam o primeiro teste de um avião totalmente autônomo no Brasil. A aeronave faz sozinha todo o procedimento de taxiamento sem interferência humana. A gente volta já. Começou hoje o recadastramento biométrico obrigatório dos 16.167 eleitores de Piúma. A 17ª Zona Eleitoral está funcionando no Salão Paroquial de segunda a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. Em Marataízes, que tem 28.284 eleitores, o início da biometria está marcado para o próximo dia 16 de outubro. No Espírito Santo, 49% dos eleitores já fizeram o recadastramento biométrico. Uma tecnologia desenvolvida pela UFES na área de carros autônomos foi a responsável por realizar, sem interferência humana, o deslocamento de um avião de passageiros em solo, feito inédito na aviação. Desenvolvido em parceria com a Embraer, o sistema autônomo de navegação, implantado no jato Legacy 500, com capacidade para 12 passageiros, apresentou bons resultados durante o teste realizado em solo no final de agosto. Essas são imagens do teste do primeiro avião a taxiar em uma pista de aeroporto sem piloto no mundo. Elas foram feitas no final de agosto, mas divulgadas ontem. O que você talvez não saiba é que a tecnologia capixaba é responsável por esse momento histórico na aviação mundial. A tecnologia que moveu o avião e que pode mudar o curso da aviação mundial foi desenvolvida atrás dessa porta. E agora a gente vai descobrir o que tem atrás dela. É nessa caixa de pouco mais de 6 quilos que está o segredo disso tudo. E foi o professor Alberto que coordenou os estudos. Nós pegamos uma tecnologia, ciência, etc., que a gente desenvolveu ao longo de 10 anos, que é a tecnologia do carro autônomo, e nós conseguimos colocar essa tecnologia em um avião, que é uma máquina completamente diferente. Então, isso mostra a robustez da tecnologia, o estado da arte que ela representa e como ela está pronta para uso. Então, tendo nós, a UFES e a Embraer, essa tecnologia, ela tem uma importância mundial muito grande, porque na aviação, a maior parte do voo é autônoma. O avião consegue levantar voo autonomamente, voar até o destino autonomamente e pousar autonomamente hoje. Mas não havia nenhuma aeronave no mundo que tenha demonstrado, a nível da aeronave de passageiros, o taxiamento autônomo. Isso foi feito pela primeira vez por essa parceria UFES e Embraer. O segredo está nesse radar de luz, que funciona parecido com um sonar usado pelo morcego para voar. A essência da tecnologia é o que a gente chama de sensor box, que é esse equipamento. Esse equipamento permite ao avião criar uma imagem interna ao avião do mundo externo. A parte mais essencial é esse equipamento, que a gente chama de um radar de luz. Ele atira 32 lasers e gira um pouquinho, atira 32 lasers, gira um pouquinho e faz isso girando 20 vezes por segundo e colhendo mais de 700 mil pontos de laser de medidas de distância para o mundo. Esse sistema permite ao avião criar uma imagem interna do mundo externo. Desse modo, então, o avião consegue dentro dele ser como dentro de nós. Quando a gente abre o olho e olha para o mundo, a gente vê as coisas, compreende onde está no mundo. Então é como se isso aqui fosse os olhos, os ouvidos, o paladar, o cheiro do avião. Para a UFES, a parceria com a Embraer, empresa brasileira que, segundo o professor, é líder mundial em fabricação de aviões com até 150 lugares, é importante e abre espaços para novos avanços. Tem um projeto que a gente está doido para entrar, que é um projeto que a Embraer está desenvolvendo, junto com a Uber, que é eles chamam de eVTOL. eVTOL é um veículo elétrico que pode levantar voo e pousar verticalmente, ao contrário do avião que faz horizontalmente. Isso pode mudar completamente o panorama dos transportes em viagens de até 300 km. Porque se for autônomo e for elétrico, que é a intenção,
vai ser muito mais barato aí. E nós, por exemplo, vamos ter dinheiro para poder pegar um veículo voador desse e ir para Guarapari, ir para Linhares, ir para Pedra Azul. E esses aviões serão autônomos e elétricos. Então a gente quer muito entrar para poder contribuir nesse novo desafio da Embraer, nessa nova aventura, né, que a gente pretende ir junto. O navio Logos Hope, considerado a maior livraria flutuante do mundo, atracou hoje à tarde no Porto de Vitória. A visitação começa amanhã. O navio chamou a atenção quando chegava na Baía de Vitória. O Logos Hope vai ficar aberto à visitação até o dia 20 de outubro, de terça-feira a sábado, das 10 da manhã às 9 da noite e aos domingos, das 2 da tarde às 9 da noite. A entrada custa R$ 5,00. Pessoas com mais de 65 anos e crianças menores de 12 não pagam. Os ingressos só podem ser comprados no site www.eventbrite.com.br. A seguir, médica faz campanha em busca de um doador de medula óssea. Ana Carolina Milanês foi diagnosticada com uma doença rara e apenas o transplante de uma pessoa 100% compatível pode curar a jovem. É um instante só. Familiares e amigos de uma médica capixaba estão realizando uma campanha pelas redes sociais para sensibilizar a população sobre a importância de se cadastrar como doador de medula óssea. Ana Carolina foi diagnosticada com uma doença rara e procura por um doador 100% compatível para que possa ser curada. O Espírito Santo possui atualmente 151 mil doadores cadastrados em um banco de dados nacional, que conta com quase 5 milhões de doadores. Mas a chance de compatibilidade é de apenas uma a cada 150 mil potenciais doadores. Aqui no estado, 346 pacientes esperam por uma doação de medula óssea. Foi em março deste ano que a médica Ana Carolina descobriu o diagnóstico de anemia aplástica, também conhecida como aplasia medular. A doença substitui o tecido medular por tecido gorduroso e, com isso, não há formação suficiente das células sanguíneas normais. É quando a nossa medula óssea, né, que é o tutano dos nossos ossos, não está produzindo as células do sangue de maneira adequada, né? Ela vai sendo progressivamente substituída por tecido gorduroso e as nossas células do sangue todas caem, né? As nossas hemácias são glóbulos brancos, as nossas plaquetas, que são parte da nossa coagulação, e os nossos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa. A jovem de 26 anos desconfiou que algo não estava bem quando recebeu o resultado de exames feitos após uma intoxicação alimentar. Eu precisei ir para o hematologista para ele investigar várias coisas que causam diminuição das células do sangue, e depois ele fez uma biópsia da minha medula óssea, e então, quando chegou o resultado, né, da biópsia e do mielograma, foi constatado a anemia plástica ou aplasia medular, até então na forma moderada da doença. Com a descoberta, a vida da médica passou por mudanças. Ela, que morava em São Paulo por conta da residência em psiquiatria, pausou a carreira e retornou para Vitória. Até que chegou no final de maio e lá em São Paulo eu fui afastada e o médico teve que me dar a notícia que eu não queria receber, que eu não tinha condição de continuar minha vida normal, minha residência, que eu ia ter que parar para me cuidar. Ana precisa lidar diariamente com cansaço, queda de cabelo, fraqueza e imunidade baixa. Eu não posso ir para a igreja, para cinema, para qualquer lugar que tenha multidões, né? Um auditório, uma manifestação. Enfim, eu não posso estar com muitas pessoas. E eu também não posso ter contato com pessoas que estão doentes, né? Então, quando tem alguém na família, amigos, a gente pede que não venha aqui em casa, né? Para eu não correr risco de pegar uma infecção que abaixa todas as minhas taxas. A jovem passou por um tratamento, mas não obteve sucesso. A doença evoluiu para um estágio mais grave. Agora, apenas um transplante de medula óssea de uma pessoa 100% compatível é capaz de curar a médica. Eu tenho mais de 95% de chance de curar e de nunca mais, né, vir a ter a doença, é receber uma nova medula. A minha medula é doente, é insuficiente, eu preciso de uma medula saudável, 100% compatível comigo. Por conta disso, recentemente eu entrei no banco
Nacional de Receptores de Medula, o REREME, e estou em busca de um potencial doador. O Espírito Santo possui 151 mil doadores de medula óssea cadastrados no Registro Nacional, o REDOME. De janeiro a julho deste ano, o estado recebeu mais de 6.500 novos cadastros. Já o Brasil tem pouco mais de 4.940.000 doadores. No Brasil, cerca de 2 a 3% da população só que se cadastrou como potencial doador de medula. E as chances de compatibilidade total, elas podem ser uma pessoa a cada 150 mil de potenciais doadores. Então, isso dificulta um pouco que todas as pessoas que necessitam consigam achar esse doador. Amigos e familiares de Ana deram início a uma campanha a favor da doação de medula óssea, com o objetivo de ajudar a médica e tantas outras pessoas. A minha família, os meus amigos estão fazendo essa campanha para conseguir potenciais doadores de medula. Isso não é só para mim, né? E sim para todos os brasileiros, muitas crianças que precisam de um doador. E eu estou feliz com essa mobilização, como eu disse, porque muita gente, se não aparecer um doador para mim, vai aparecer para alguém. No estado, o cadastro é feito pelo Hemocentro. Podem doar pessoas com idades entre 18 e 55 anos incompletos, que estejam com a saúde em dia. Ele coletou 5 ml de sangue, esse sangue vai ser testado, vai ser feito um exame de histocompatibilidade, que a gente chama de HLA, para ver os genes dessa pessoa, né, identificar tudo direitinho, para a gente colocar isso no banco de medulas. E o tempo todo esse banco de medula, ele é cruzado com as informações do banco de receptores de medula para ver se encontra um doador compatível. Essa coleta de medula é um procedimento cirúrgico feito sob anestesia, em que é coletado o tutano do osso mesmo, né? Aquele líquido que está dentro dos nossos ossos, que é a medula óssea, geralmente do osso da bacia, né? Então são feitas punções, né, com agulha para aspirar esse líquido em quantidade suficiente para o transplante. O registro do voluntário fica disponível no banco de todo o país e até do mundo. A diretora técnica do Hemos faz um alerta sobre a importância da doação. O maior estímulo é o gesto de altruísmo, né, de você estar podendo ser compatível e salvar a vida de uma pessoa. Não existe nada que seja mais benéfico para quem doa do que ajudar a outra pessoa que está precisando. As pessoas têm que ter a consciência que o transplante, ele para quem doa, para quem se cadastra como potencial doador, é um gesto muito simples, né? É uma dor mínima de coletar um sangue, menos que um hemograma, preencher um formulário com seus dados e já se cadastrar. Para quem recebe, muitas vezes é a diferença entre viver ou morrer. O Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.